O Goblin! Esse dorama é simplesmente um clássico, um daqueles que marca a alma, sabe? Só de lembrar das cenas icônicas já me dá um nó no peito. Vamos mergulhar nesse mundo cheio de poesia, imortalidade, amor e destino? Imagina um guerreiro imbatível, herói nacional, reverenciado por todos, mas que por uma reviravolta cruel do destino acaba sendo traído e morto injustamente. Aí começa a nossa história. Kenshin, o nosso protagonista, interpretado de forma incrível pelo Gong Yoo, é esse guerreiro. Só que ele não morre de verdade. Pelo menos não de vez. Por causa da sua vida cheia de sangue e batalhas, ele é amaldiçoado pelos deuses a viver eternamente, como um goblin, uma criatura imortal. Pode parecer legal viver para sempre, né? Mas não é nada disso. Ele carrega uma espada mágica cravada no peito, visível apenas para uma pessoa especial, a noiva do Goblin. E só ela pode libertá-lo da imortalidade, arrancando essa espada. Ou seja, só o amor verdadeiro pode dar fim ao seu sofrimento eterno. Pesado, né? Corta para quase 900 anos depois e conhecemos a Ji-eun-taek, interpretada pela Kim Go-eun, uma adolescente fofa, espirituosa e com um passado bem sofrido. Ela perdeu a mãe muito cedo, é maltratada pelos tios, mas mesmo assim tem uma luz nela que é impossível ignorar. Ah, e detalhe, ela consegue ver fantasmas. Desde criança, eles vivem dizendo que ela é a noiva do Goblin. E ela mesma começa a acreditar nisso. O destino deles se cruza numa cena super simbólica e quase mágica. Eun-taek acende uma vela, faz um pedido de aniversário e, pá, o Goblin aparece do nada, do jeitinho dele, todo sério, com aquele ar de "tô cansado de viver". Mas ela já chega brincando, falando que ele parece um Ajoci, tiozão, e dizendo na lata: "Você é um Goblin, né? Eu sou a sua noiva". Gente, é hilário. A química entre os dois é surreal desde o primeiro encontro. Mas não é só de romance que vive esse dorama. Entra em cena também o nosso ceifador, interpretado pelo Lee Dong-wook. Maravilhoso! Ele é o responsável por levar as almas dos mortos, mas o coitado é super atrapalhado, melancólico e sem memória do seu passado. A convivência dele com o Goblin rende muitas cenas engraçadas. Eles viram tipo um casal de velhos ranzinzas dividindo o mesmo AP, trocando farpas, mas no fundo cuidando um do outro. E para completar esse quarteto de personagens apaixonantes, temos a Sunny, dona de um restaurante charmosíssimo e com uma personalidade marcante, que vai cruzar o caminho do ceifador de um jeito que, só vendo, os dois têm uma ligação muito mais profunda do que parece à primeira vista. Com o tempo, a relação entre o Kenshin e a Eun-taek vai se aprofundando, só que nada é simples nesse mundo de fantasmas, ceifadores e espadas mágicas. Ele tenta se manter distante, porque, se ela for mesmo a noiva dele, significa que um dia vai matá-lo ao tirar a espada. Mas ela é como um raio de sol na vida dele. Vive dizendo que o ama, que quer casar, que quer ficar com ele para sempre. E ele, mesmo tentando resistir, vai se apaixonando. Ai, meu Deus, e como? Mas lembra que eu falei de mistério? Então se prepara, porque começa a vir à tona um passado que conecta todos os personagens de uma forma absolutamente chocante. O ceifador começa a ter vislumbres da sua vida passada e descobre que ele e o Goblin têm uma história bem mais antiga e trágica do que imaginam. E quando essas peças vão se encaixando, é tiro atrás de tiro no coração da gente. E o mais bonito e doloroso é ver como Kenshin, apesar de viver há séculos, nunca deixou de carregar a culpa, a dor e o sentimento de vazio. Ele viu tanta coisa, perdeu tanta gente, e aí aparece essa garota com as bochechinhas vermelhinhas, o seu jeito direto e doce e muda tudo. Só que, claro, o destino gosta de brincar com os sentimentos da gente. Quando eles finalmente se aproximam, quando ele começa a ver uma razão para continuar existindo, é aí que o dilema bate mais forte.
Se ela é a noiva do Goblin, então o papel dela é justamente acabar com a existência dele. Como faz? Ela quer ficar com ele para sempre e ao mesmo tempo sabe que o único jeito de libertá-lo é tirando a espada. E isso significa dizer adeus. E o Kenshin? Ai, o coração dele entra em guerra. Ele quer viver aquele amor, quer protegê-la, ver o sorriso dela todos os dias, mas ele também sabe que se continuar ao lado dela, vai acabar trazendo sofrimento, porque o destino dele é trágico. É aqui que a gente vê um dos pontos mais fortes do dorama. O dilema entre o amor egoísta e o amor que sacrifica. Você ama tanto alguém que prefere perdê-lo para que ele seja feliz? Ou segura essa pessoa com força, mesmo sabendo que isso pode destruí-la? Enquanto isso, o ceifador continua sua jornada de autoconhecimento. E, gente, quando ele descobre quem ele era na vida passada, o chão simplesmente some. A relação dele com a Sunny se transforma de algo fofo e divertido para algo profundo, doloroso e ao mesmo tempo tão bonito. Eles têm uma química incrível, mas tão presos a erros do passado que ainda ecoam no presente. E você fica torcendo, chorando, gritando para a tela: vocês merecem ser felizes! E quando tudo parece se encaminhar para um final romântico, o Dorama te emenda que é uma história sobre tempo, destino e as cicatrizes que carregamos. Então, sim, prepara o lencinho, porque vem uma sequência de cenas que vai fazer o seu coração quebrar em 1000 pedacinhos. Mas calma, calma, não termina tudo na bad, tá? Apesar das lágrimas, o final é cheio de esperança, de amor eterno, de reencontros que aquecem a alma. O que torna Goblin tão especial não é só o romance, que é maravilhoso, mas também a forma como ele trata temas profundos com sensibilidade e poesia. A fotografia é de outro mundo, a trilha sonora vai morar na sua playlist por anos. E os personagens, eles ficam com a gente, mesmo depois do último episódio. Se você ainda não assistiu, vai agora. E se já viu, talvez esteja na hora de revisitar esse universo mágico. Porque tem histórias que não envelhecem, só ficam mais bonitas com o tempo. Igualzinho a Goblin.